Convidado pelo Instituto dos Advogados para expor as minhas ideias, os meus fundamentos a respeito da atuação do direito penal, passo então a abordar aquilo que eu chamo de 5 grandezas fundamentais dentro do direito penal para que esse possa ser aplicado. A primeira grandeza do direito penal é a necessária existência de um fato. O fato decorre de uma conduta humana. E essa conduta humana, no momento em que ela agride um bem jurídico fundamental, ela passa a ser ofensiva. Ou seja, nós exigimos o princípio da ofensividade. Sem ofensividade, o direito penal não pode atuar. Fica num campo abstrato. Por isso que se utiliza, então, a existência de um fato, e esse fato tem que ser ofensivo à sacralidade de determinados bens fundamentais protegidos pela ordem jurídica. Uma vez que nós estejamos diante desse fato, o fato então faz com que o Estado venha atuar. E atuar como? Ele edita leis para a proteção desses bens jurídicos fundamentais e descreve, mediante o que se chama de tipo penal, descreve a conduta com todos os seus elementos. Por exemplo, matar alguém. Tem que ser a prática de uma conduta de alguém que tenha causado a morte de alguém. Subtrair coisa alheia móvel. Tem que haver uma coisa alheia subtraída do proprietário, praticada pelo autor do fato, e assim por diante. Todos os elementos dentro do direito penal estão devidamente estabelecidos de forma objetiva pelo tipo penal. Esse é o segundo ponto, a segunda grandeza para que o direito penal possa atuar. Vem então, ainda dentro desse segundo ponto, a discussão sobre aquilo que se descreveu é puramente objetivo. Surge então a necessidade de elementos subjetivos, daquilo que vem dentro do autor. O dolo e a culpa. A culpa decorre de uma previsibilidade do dano a ser causado. E o dolo decorre da vontade de alguém que quer causar um determinado bem ou que aceita com sua conduta um resultado danoso para esse bem. Temos então elementos objetivos e subjetivos dentro do tipo penal. A terceira grandeza decorre de um momento em que o próprio Estado diz não há por que aplicar a pena contida no tipo penal. Ou seja, é necessário que se examine todo o direito penal para ver se não há excludentes de antijuridicidade, de culpabilidade, de erro praticado por circunstâncias estranhas à vontade do agente. E esses elementos, portanto, desfazem a aplicação do direito penal. Morre a atividade do Estado nesse ponto. Mas se não há nenhum elemento que possa dar como consequência as excludentes, prossegue-se no quarto momento, quarto elemento fundamental. O quarto elemento fundamental é a própria ordem jurídica, é forte. A ordem jurídica está estabelecida e o Estado tem que fazer cumpri-la. A primeira coisa dentro da ordem jurídica que interessa ao direito penal e que faz parte da aplicação do direito penal é a Constituição da República. A Constituição é necessária para que o fato não seja inconstitucional, não aberre da Constituição. E na Constituição nós temos então o artigo 5º, quando prevê as garantias fundamentais, a garantia da vida, a garantia da liberdade, a garantia da igualdade de todos, a garantia da propriedade, a garantia de segurança que o direito tem que dar à ordem jurídica. Esses pontos do direito constitucional, portanto, são muito importantes, mas não só o direito constitucional. Ali na ordem jurídica nós temos o direito civil,
o processo civil, o processo penal, as leis de execução quando o agente é condenado, o direito eleitoral, que prevê muitos fatos que podem fazer com que incida a pena sobre alguém e impeça que esse alguém possa ser candidato a um posto eletivo. Dentro dessa quarta grandeza, temos ainda dois elementos internacionais muito importantes, que são tratados e convenções internacionais que são obrigados a serem cuidados pelo direito penal brasileiro. O mais antigo, o que foi estabelecido por um decreto legislativo, é o Pacto de São José da Costa Rica. Estabelece ali a presunção de inocência enquanto não houver uma sentença condenatória transitada em julgado. E depois também o Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma criou uma norma específica que já existia há mais de 1000 ou 2000 anos, que era a necessidade de só se punir aquilo que realmente deva ser punido. No momento em que houver uma dúvida, e essa dúvida ultrapassa a razoabilidade, não se pode punir ninguém. Isso é o que diz o Estatuto de Roma, ao estabelecer a necessidade do indúbio pro réu. O indúbio pro réu era velho e o Estatuto de Roma veio agora com roupagens novas. Finalmente, entramos na quinta grandeza do direito penal. O direito penal ele tem uma finalidade. Lá no artigo 15 nós falamos da vida, da propriedade, da segurança, de tudo isso. Ou seja, o direito penal tem a necessidade de fazer com que se estabeleça uma finalidade comportamental, uma finalidade de aplicação pelo Estado. O Estado tem que aplicar a norma. E para aplicar a norma, ele tem que levar em consideração a circunstância fundamental de que o homem é o centro do universo jurídico, E, portanto, se ele é o centro do universo jurídico, o direito penal não pode ser aplicado contra o homem. Deve ser aplicado de acordo com as quatro grandezas anteriores e que se dê ao homem a possibilidade de fazer uma defesa própria, uma defesa que tenha de afastar, inclusive, as quatro grandezas anteriores. Por isso que há uma finalidade, e essa finalidade se chama justiça. A falta de justiça elimina a possibilidade de condenação. A justiça sobrepaira a tudo.